Lívia, olha eu aqui. Esperar o professor Paulo entrar. Olá, para quem está entrando. Vamos esperar o professor Paulo. Eu ia começar com violãozinho, mas tô aprendendo ainda, sempre. Esperar o professor. Bom, a Ianca. Bom, a gente está começando então a live, a série de artistas egressos da UFPR, e hoje é com o Paulo Ricardo de Carvalho. Ele trabalha com teatro, dança, é, com o corpo, com a corporeidade, né? Então a gente tá... Oi, professora! Obrigada, Ianca e Bia. Tamo junta. Então, voltando a falar do Paulo, é, ele é mestre em artes, trabalha com teatro, com dança e faz oficinas voltadas à corporeidade. E ele também está envolvido com o movimento das alternativas para uma nova educação. Ó, o Paulo entrou aqui, deixa eu convidar. Esperar ele entrar. Oi, mana. Oi, Paulo. Tá bom, meu áudio, né? Olá, Eu não vou colocar fone, não. Tá boa bom? tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, eu já estava te apresentando aqui antes de você entrar e falei do seu trabalho com o corpo, com o teatro, com a dança. Então, eu quero agradecer a sua presença nessa live. E daí eu já posso começar perguntando, então. Pode ser? Vamos, pode ser, Tá tudo bem com você? tudo certo, tô tranquila. Tá, vamos lá. É, bom, a primeira pergunta eu queria saber quando foi que despertou o interesse pelas artes. Eu li o seu memorial, achei bem legal, me identifiquei muito, e aí eu queria que você falasse sobre isso. Como foi sua caminhada até chegar na UFR Litoral, nas artes? Tá, então nós vamos lá para minha infância, né? Porque na verdade eu quero dar uma deixa, logicamente, para quem se interessar em ler o meu memorial. Não vou dar muitos detalhes assim do que eu falei lá, até porque não temos tempo, né? Mas a busca da infância já pelo movimento, ela já acontecia de forma bem espontânea, assim. Então, como eu era uma legítima criança dos anos 90 ali que encontrava na rua, na natureza em si, formas de se divertir ali no meio das árvores, enfim, na areia, né? Aquela coisa de ficar na rua brincando, né? Sem muita preocupação e sem muito contato com tecnologia. Aquela época era outra época, né? A Sim. única tecnologia que eu gostava e que me acompanha de certa forma, bem menos, né? É o videogame, né? Mas é só isso mesmo, porque TV era aquela coisa. Todo mundo acho que tem um pouco dessa nostalgia dos anos 90. Então eu gostava muito de coisas voltadas ao corpo, assim, na brincadeira, né? Então até chegar na minha adolescência eu aproveitei bastante. Eu digo que minha infância foi bem menino maluquinho, né? Aquele filme bem conhecido aí brasileiro. E Dava daí trabalho. quando chego na adolescência é aquela
aquela busca por movimento, ela se deu por uma oportunidade que eu tive de, através de um projeto cultural na cidade que eu nasci, lá e onde eu morava, em Paranaguá, que tinha próximo num CAIC, né, que é aqueles formatos de escolas municipais que era iniciativa do governo federal. Então tinha parcerias com a prefeitura que levavam esporte e artes marciais para próximo dos bairros, assim. Então eu ouvi dizer que tinha capoeira e tinha karatê. Então eu me interessei a princípio pela capoeira, porque eu sempre gostei muito dos movimentos da capoeira, por eles serem dançados, por eles serem esteticamente atraentes, né? E Uhum. aquela coisa da acrobacia, né? Mas na época eu estava frequentando uma igreja evangélica. Então nessa igreja evangélica já se falava lá desde que eu cheguei que capoeira não podia, porque era coisa do diabo, coisas assim. Que logicamente se mudou o discurso dessa época, mudou bastante, as igrejas Sim, não aham. abordam mais dessa Ainda forma, bem. mas aquela época era a minha realidade, né? Então eu estava querendo me firmar assim na igreja e eu não. Eu levei isso a sério e escolhi o karatê. Então no karatê eu fui me descobrindo ali no movimento, que tem o kata, né? E no kata eu me realizava, assim, porque eu achava que o kata tinha a ver com dança. Na minha cabeça, assim, de forma assim muito natural, eu via aquilo como dança, mas o meu professor não, via como arte marcial. Eu cheguei até a faixa laranja e desisti logo porque eu vi que os campeonatos me exigiriam muito mais violência do que eu queria dar, né? Então Uhum. eu saí dali Queria e mais fui direto leveza. fui direto para a igreja, porque daí na igreja eu me ofereci a dança. Então a dança da igreja que foi meu primeiro contato com dança na vida, assim, né? Aham. Mas era um desejo desde a infância, que eu não falava para as pessoas, logicamente, Tava pelo contexto reprimido. familiar também, né? Que era evangélico, assim. Eu Então, o vi um meu pouquinho. interesse pelo movimento ele vem da infância, entende? Só que eu só fui ter oportunidade na adolescência. É que você foi sendo podado, né? E aí conta pra gente como foi essa mudança quando você entrou na universidade. Porque lá no É, seu memorial também você fala que você tinha os movimentos muito limitados quando você estava fazendo as coreografias da igreja e tal, né? E aí foi uma nova descoberta a universidade. Como é que foi? então, e daí tem toda a trajetória da minha chegada até a universidade, que eu faço de forma, assim, quanto bem mais, com mais detalhes lá no memorial, que eu usei, porque na verdade a universidade deu essa chance, né, de virar um memorial, então eu meio que agarrei essa chance para falar um pouco disso ali. Mas assim, foi um processo bem árduo, assim, porque na igreja daí como eu me joguei nessa coisa do corpo, dentro do contexto do sagrado, né, que a gente via a dança como uma coisa sacra, como uma coisa que nos conectava a Deus e tal. E daí isso trazia muito pro corpo, assim, como tinha aquele certo medo de fazer algo pro divino, né? E o divino, lógico, não, porque os evangélicos acreditam dessa forma, que é o Deus é o Deus dos deuses, né? Então é tipo o mor, assim. Então você não pode ter uma liberdade, você tem que ter um cuidado. E na dança isso se Obedecer. refletia na dança, se refletia Sim. no movimento, né? Então essa coisa muito da submissão, Deus sou pecador e aquela coisa da formalidade de não poder fazer movimento com a cintura, não poder fazer movimento muito parecido com danças que não estavam no contexto de igreja. Logicamente que hoje as igrejas vão um pouco além, né, na dança do que da minha época. Tem todo um trabalho já voltado a técnicas, né? Então, Uhum. assim, ao mesmo tempo que eu estou contando a situação, eu estou ressignificando, né? Mas o Uhum. contexto moral da dança da igreja era um contexto muito que me afetou, sabe? Rasgado. Porque daí tem a questão de conectar o corpo à sexualidade automaticamente. Então, essas Uhum. restrições, elas eram ligadas assim, primeiro, homem dança se quiser na igreja, no contexto da igreja, mas assim não pode ser feminino. Então já é o Uhum. primeiro ponto, né? A questão era que assim, homem que dança na sociedade já é considerado
digamos, feminino ou já é taxado de gay ou de Sofre preconceito. formas pejorativas à sexualidade, né, orientação sexual e tal. Mas na igreja, assim, também foi oportunidade de eu me descobrir com relação à minha homossexualidade. Então, assim, a minha orientação sexual, eu já vinha isso reprimido e daí esse impacto, né? Daí de encontrar na dança essa forma de me expressar e inclusive a minha sexualidade, né? Porque a dança, ela mexe com o corpo e mexe com a mente ao mesmo tempo. Então, assim, era uma forma de eu, nossa, eu posso sentir prazer no corpo, né? Eu Aham. não sabia ao certo o que eu queria no sentido corporal, ainda como orientação sexual, né? Mas assim, 13 anos é cedo, né? Mas é aquelas coisas das descobertas. Mas a igreja, querendo ou não, daí criou um conflito dentro de mim, porque daí eu vi o meu corpo como um lugar de pecado, né? Porque Aham. daí eu já tinha um conflito interno que eu quero buscar uma cura para isso, né? E daí a Nossa. igreja diz que me oferecia uma cura. E daí eu penei ali 7 anos, né? Dos meus 13 anos aos 20 foi assim, culpa, rejeição, autocomiseração, passei por vários processos, assim, várias igrejas passei buscando essa cura, né? Então, inclusive assim, pensando que se eu me reprimisse o tanto, eu era merecedor dessa cura. Foi que não aconteceu, que daí veio a universidade assim num processo já que eu não aguentava mais. Eu falei assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa. E daí a universidade veio, eu passei depois de um curso técnico que eu fiz antes da universidade e que foi um mote assim também para me levar à universidade, que daí eu encontrei na universidade um lugar que questionava minhas crenças, né? Uhum. Então ali começou a cutucar, assim, daí que eu vi que era a oportunidade de eu me libertar mesmo. Mas quando eu chego na universidade, tipo, é o corpo Power Ranger, né? Aquele corpo que mexe o braço assim de forma bem emborrachada, digamos assim. Porque os movimentos da Ah, dança sacra era aquela coisa assim, né? Horizontal e vertical, né? Não tinha o espiral, não tinha o ondulado, né? Então é sim. muito interessante de perceber. Muito Eu me percebo sensual. hoje É. assim. Aham. Legal. Aí lá na universidade você encontrou esse caminho do corpo todo existir, né? Exatamente. Que Poder ser usado daí, de várias formas. no primeiro semestre em si, eu tive contato com algumas coisas já, né? Que a universidade, assim, quando você chega, é um impacto, né? De tanta coisa que tem É e muita novidade. pela minha condição que eu poderia desfrutar daquilo, digamos assim, a condição que eu tive no primeiro semestre. Foi bem difícil financeiramente, mas assim, com os trancos e barrancos ali, com RU, né, tudo, eu conseguia me manter assim os 2 períodos na universidade e usufruindo manhã e tarde, né? Que muita gente não tem essa oportunidade por N fatores. Então tinha o Centro Cultural naquela época, então eu participava com a Laor no teatro, e no teatro já tinha esse apelo corporal, né, da preparação corporal que ele fazia. E os módulos tinham algumas experimentações de dança, assim, mas não era ainda o foco do primeiro semestre. Então foi uma busca assim, a partir do segundo e terceiro semestre, que começou a se revelar, assim, né, das possibilidades do corpo. Daí a questão da educação somática, que logicamente estava nas práticas, mas não estava aprofundado ainda nos discursos dos professores, que eu vim conhecer mais para frente. Mas as Uhum. experiências que tanto a Gi Clima possibilitou, a Juliana Zobel, que elas trabalhavam juntos muito na minha turma, né? Então, assim, Uhum. eu tenho influência das duas, assim, bem diretamente na questão da dança. E uma Olha coisa isso. que me marcou bastante, que eu tenho que citar, que é a questão do projeto Perfume, né, do Ballet Teatro Guaíra, que através da Gi vieram até Matinhos, ali no Centro Cultural, e fizeram um dia todo, num sábado, assim, manhã e tarde, de oficina com os bailarinos. Então eles usavam a advento da tecnologia, eles estavam fazendo uma pesquisa sobre dança e tecnologia, eles filmavam as nossas improvisações e projetavam na, no data show ao vivo. Então, assim, nós dançávamos no tablado lá de madeira e víamos as nossas imagens serem transformadas lá no vídeo. Era uma pesquisa que depois virou um espetáculo deles em 2012, 2013.
a gente tá comentando aqui, nossa, muito. Aquilo ali foi tipo um punch, assim, sabe? Tipo, me encontrei, assim. Eu lembro que Deu o clique, né? eu fiquei extremamente assim, tocado por tudo. E depois que acabou, eu lembro que eu cheguei na Gi e falei, Gi, nós precisamos, olha a ousadia, né? Nós precisamos formar um núcleo de dança, alguma coisa. Daí a Gi, não, nós vamos ver, não sei o quê. Acabei que eu me atropelei, eu fui sozinho, depois de alguns meses já, no Centro Cultural, e comecei o laboratório de dança lá. Daí às vezes dançava com alguns amigos, foi um disparador, exatamente. Foi buscar, né? Aí o Comecei com bichinho alguns picou. amigos, e daí comecei a ir em Curitiba buscar oficinas, né? Que daí logo eu encontro o contato e improvisação através das oficinas que a FAP proporcionou também em Curitiba. E alguns estudantes vieram até o Festival de Cultura de Paranaguá em 2012, que eu participei da primeira oficina de contato e improvisação com o Rian. O Rian Lebrão, que é um contato, ele é do contato e improvisação e é ex-formando da FAP, né? Aham. Então a gente, tipo assim, eu queria que a Gi puxasse, mas assim, eu fiquei esperando, daí eu falei, não, não dá para esperar, vou fazer sozinho, vou ver quem vem junto. E veio uma galera junto, assim, nos um ano de laboratório, eu chamava de laboratório. E a galera que curtia essa parte do corpo no curso, entende? Então, Aham. alcançava quem estava chegando e alcançava quem entrou comigo e 2011, né? Que eu sou 2010, veio 2011, algumas pessoas 2011 e 2012, que eram os calouros, assim. Então, eu comecei a influenciar, digamos assim, algumas pessoas que estavam buscando isso também. Então, foi Legal. bem, bem legal, assim, bem, Bem bem... autonomia mesmo, né? Vou correr É, atrás. mas Bem legal. eu acho que talvez os bailarinos nem saibam disso, assim, né? Que através de um projeto desse, acho que devem saber alguns, assim, pela Gi, que eu já conversei com ela sobre isso, mas o quanto que, às vezes, coisas que artistas ou grupos façam, mesmo que pontuais, influenciam no local, né? Então, assim, é Sim. um projeto que alcança o litoral, através, logicamente, do contato da Gi, mas é isso que vai fazendo as revoluções, né, acontecerem Sim. assim. Não precisa ser um compromisso do grupo ir lá todo mês, né? Às vezes um final de semana é determinante para fazer uma pequena mudança, né? Nem que sejam algumas pessoas. Sim, com certeza. É a ação e a arte em ação, né? E a gente sabe do poder que a arte tem para salvar e para, bem, inúmeros benefícios, né? Que a arte proporciona para o ser humano. Eu queria perguntar uma coisa, sobre o projeto do Vila Nova, que a gente está falando aqui. Agora acho que estamos com o corpo mais presente no curso, mais cedo do que no currículo anterior. Aham. Eu ia ter, né? Mas enfim, não vamos falar disso. Pandemia. Então, vamos voltar aqui para o Paulo falando sobre o projeto do Vila Nova, que é tão legal, e eu queria que você falasse sobre. Então, eu chego ali na universidade com essas demandas, digamos assim, que a dança me proporcionou, não só a dança, o teatro, né? Como eu comecei meio que a investigação junto no grupo de teatro e depois eu me decidi em me aprofundar mais na área da dança dentro do curso mesmo. Só que sempre com essa dúvida, né, na minha cabeça, assim, tem que ser artista da dança, só da dança e do teatro, né? E até porque a dança contemporânea ela quebra muito essa coisa das técnicas em si, né? Não precisa ter uma formação clássica, uma formação de algum estilo mais conhecido para É você mais livre, né? se assumir uma hora que é dança contemporânea, que você faz dança contemporânea, né? Então, assim, teve vários fatores que me fizeram sair do armário, digamos assim, como artista da dança contemporânea. Demorou um tempo, né? Eu não falava que era artista da dança contemporânea até, digamos assim, criar um certo repertório que eu considero que para mim foi importante, assim, fazer oficina, para não estar falando coisa só da boca para fora, né? Ganhar Todo uma ter bagagem, experiência. né? Ter uma bagagem.
Mas assim, daí eu termino o curso de licenciatura e muitas demandas que eu queria é, ter experimentado no curso não foram suficientes, eu queria levar na docência, né? Então eu também tenho um paralelo muito forte assim na escola, de tentar iniciativas na escola com os alunos mesmo, contraturno. Então foi anos no PSS, que eu entrei logo no último ano de curso, ainda estava como acadêmico, entrei como PSS na escola e continuei 5 anos sem interrupção no PSS do Estado. Então peguei ensino fundamental 2, ensino médio e EJA. E era Uhum. uma vontade minha que eu tive uma oportunidade na UFPR Litoral de fazer um ISH junto com um amigo que eu conheci no Centro Cultural na época, que é o Jonatas, e ele estava se formando em biodança. Então ele queria fazer uma roda de biodança na universidade, e o eixo que nos propiciou isso foi o ISH. Então no Uhum. ISH eu aliei isso no sexto, sétimo período, já da universidade, na fase de propor e agir, né? Não sei se Aham. modificou isso na questão dos cursos agora, mas eu estava nessa fase de propor e agir. E, logicamente, não é obrigatório para todo mundo, na época, enfim. Mas eu queria passar por essa fase de fazer um ISH, né? Propor um ISH. E Aham. daí o Fábio Messa, que era meu coordenador de projeto de extensão na época, assinou para que eu pudesse fazer isso e eu me juntei com o Jonatas. Então eu dava 1 hora de experiências de corpo, educação somática e dança contemporânea, e o Jonatas dava 1 hora e meia de biodança. Então, em 6 meses ali, encontros semanais, eu tive uma experiência com a biodança Que legal. que me impactou bastante, assim, com relação ao olhar sobre ser esse professor que proporciona descobertas corporais, de despertar a educação somática nas pessoas, né? Então, assim, Aham. quando eu termino o curso, eu tenho essa faísca, digamos assim, dentro de mim, mas, logicamente, a rotina da escola me levou para outros lugares, que eu chego no mestrado com essa pesquisa da dança e do teatro com o contexto escolar. Então, eu levei para o mestrado a experiência que eu estava tendo na escola e transformei ela em pesquisa acadêmica dentro da escola, do chão da escola. Mas mesmo assim tinha essa necessidade ali, quando eu volto do mestrado e entro nessa especialização, né, que é chamada ANE Alternativas para uma Nova Educação. É a segunda Aham, turma sei. que teve. E vai Aham. abrir edital para uma próxima no próximo ano. Então ali na ANE eu tive a oportunidade de me aproximar da comunidade do Vila Nova, que é uma comunidade aqui do lado de Caiobá, né, onde fica a universidade, e nos Sim. anos todos de curso É onde eu moro. eu não tive a oportunidade no curso, né, de estar na comunidade, numa associação de bairro. Então, a especialização me oportunizou conhecer Legal. e essa demanda de trabalho com dança e comunidade surgiu ali. Então, eu queria fazer algo parecido com a biodança, mas não a biodança, né, porque a biodança ela requer a formação, né, que eu não estava mais disposto a viajar para fazer Sabia, formação de né? biodança. E tem que ter um espaço preparado, os pés descalços, o silêncio, né? Eu queria fazer uma coisa mais popular, com a bagagem que eu já carregava e com as experiências de oficinas livres que eu fazia com a comunidade. Então, Aham. foi aí que surgiu, assim, nos 6 primeiros meses da especialização, que foi 1 ano e meio, né? E daí eu Então, comecei a trabalhar essas questões ali na comunidade, né? eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de você foi um cartazinho falando que ia ter aula de dança lá na comunidade. Alguém mandou num grupo, enfim. E eu fui nessa aula. Não sei se você vai lembrar, mas tinha muitas senhoras. E depois eu parei para pensar, agora, pré-live, como esse trabalho é importante na vida dessas mulheres que talvez durante toda a sua vida nunca pararam para ver o seu corpo, para ter um pouco de consciência corporal, porque às vezes foi uma correria vida. Então, esse momento, esse despertar, é um trabalho muito legal, muito importante. Eu acho que agrega muito valor a essas mulheres esse trabalho. Então, eu bato palma para você, porque eu achei bem bonito quando eu fui conhecer o trabalho. Eu gostei bastante. Exatamente, Tem. tem essa pegada, assim, só para dar um fechamento, a Tá, termina. pegada intergeracional, né? Que é um dos pilares que a especialização me fez compreender.
é a questão das idades, né? Porque assim, é muito ainda fomentado a dança para nichos de idades ou nichos de estéticas, né? Digamos assim, a Aham, zumba, digamos, tem uma estética, logicamente, tem pessoas da terceira idade, da melhor idade que vão para zumba, mas muitas delas não encontram ali um acolhimento, né? Até uhum, por causa do ritmo e por uhum, conta da estética, que é aquela sim, coisa do bem-estar, mais voltado para um bem-estar estético de um corpo sarado. perfeito ou sarado, né? Então, Aham, assim, eu queria oportunizar um lugar que não tivesse isso, né? Porque eu percebia que elas às vezes iam buscar isso, aham, só que daí eu já desmistificava que ali era outra pegada, né? A própria prática, não, digamos assim, não parava para dar palestrinha, sabe? A própria aham, prática em si, integrativa, ela levava as pessoas a refletir sobre isso. Então, uhum, depois de uma, duas, dois encontros, eles já pegavam o espírito da coisa e muitos se apropriavam daquele e muitos falavam assim, ah, isso não é para mim. Né? Então, assim, teve alguns estudantes da universidade, assim, passaram por lá, viram assim, que era a galera da terceira idade, mas eles já chegaram a passar por crianças, né? sim, Adolescentes. eu Então, lembro que assim, tinha a adolescente mistura também. de idades assim, era bem interessante, sabe? Até Aham, cachorro, né? Porque lá entravam os cachorros na roda ali, dançava no meio da gente, enfim. aham, que Mas legal. infelizmente a gente está parado, mas logo depois dessa situação normalizar, a gente vai voltar assim com as práticas lá. E fica o convite para quem quiser visitar daí, né? É bem legal, gente. Eu recomendo ir visitar lá o trabalho do Paulo com a comunidade. É bem, dá para aprender com elas também. Então, Paulo, vamos falar sobre os festivais. Que daí você foi muito pro lado do teatro também, né? Você mescla bastante a dança e o teatro, mas você segue bastante pelo caminho do teatro. E aí, os festivais. E aí, na verdade, você faz essa junção, né? Você trabalha bastante o corpo para a cena, o corpo para o teatro. E daí, me fala um pouquinho dos festivais, mais do Festival de Antonina, como foi, você dirigiu, me conta sobre isso. Então, o Festival de Antonina, eu tenho uma história com o Festival de Antonina antes da universidade, né? Então, eu não fazia ideia que, assim, aquele contexto de participante de festival me faria, digamos, me traria uma expertise depois para o curso de licenciatura, inclusive, né? Nossa, eu participei do festival que a universidade organiza, né? Há anos, historicamente, né? Acho que é o 30º esse ano, né? Aham, Então, foi o 30º. E daí, no curso de turismo que eu fazia em Antonina, quando eu morava na casa da minha irmã lá, em Antonina, para fazer o curso, eu participei a partir de lá, do ano de 2007, 2008. Foi meus primeiros festivais. E dali em diante, eu nunca deixei de participar. nossa, Então, antes de chegar na universidade, eu passei por 5 festivais, né? uau! Então, assim, eu Você tinha chegou um com uma repertório, bagagem. né? Eu tive um repertório através da universidade desse projeto de ter contato com a arte, né? E ter contato como aluno das oficinas, né? Então, Aham, quando eu chego na universidade, já tinha essa experiência. E conforme foi ali todo ano na universidade, eu ia com alguns estudantes também, ficávamos no alojamento, no famoso alojamento, né? E é uma aham. experiência que eu recomendo para todos os que são acadêmicos do curso de artes, não só de artes, mas como sempre, todo festival vem gente de todos os cursos, independente se é de artes ou não. Mas Aham. essa experiência com outras pessoas ali numa semana, ficar comendo, bebendo É junto, vendo muito rico, espetáculo, né? é maravilhoso, né? E tá bem Sim. perto da gente. Então isso me fez ter um carinho bem especial, não só por Antonina, que eu tenho muito apreço, assim, como pela vontade de querer participar de um festival um dia, né? Quando eu saio da licenciatura, eu fico pensando, projetando isso. Quando que eu vou ter a oportunidade de propor uma oficina no festival, né? Eu achei que Então, você tinha dado uma oficina. Foi em qual? No Festival de Inverno? não, eu não dei oficina presencial no Festival de Inverno. Eu participei com o grupo do Arte D1 na programação do festival aqui em Matinhos, no ano passado. Peraí, que a Tá, Ianca falou.
Tá dando eco, ela falou. Eu vou pôr o fone. Eu acho que Então, deve ser isso. vou pôr o fone, eu acho que pode ajudar. Então, eu quero falar sobre o ninho, porque eu assisti um pedaço, eu não assisti todo, mas eu achei maravilhoso a iluminação do espetáculo. Então, eu queria que você falasse, a Ianca também participa, né, desse Sim. projeto, contasse pra gente sobre como foi esse espetáculo, sobre esse projeto. Deixa eu só fazer um fechamento que a Gi comentou da Oh, oficina virtual aqui. Que perdão, daí não assim, li aqui, eu queria foi essa agora. vontade de me inserir ali no contexto do Festival de Inverno como oficineiro um dia, né? E isso aconteceu esse ano, né? Eu fiz uma oficina de videodança e poesia. Aí a gente trabalhou a videodança na perspectiva da poesia. E foi muito legal, assim, sabe? Eu anunciei o link, assim, de forma despretensiosa nos grupos que eu faço parte, mas não falei assim, faço minha oficina, para quem me Aham, conhecia, né? E eu queria mesmo que as pessoas que não me conhecessem fizessem a oficina para ver um pouco do meu trabalho, assim. E tive um feedback muito legal, assim, sabe? E quero ter a oportunidade de fazer uma presencial, de outra coisa, diferente da videodança, assim. Mas aí já aham, entrando no contexto do ninho, aham. só para contextualizar como que surgiu, né? A gente começou logo depois do, da minha pesquisa que eu fiz no mestrado lá na UDESC, como eu trabalhei. Olá, Gi, Oi, Gi. bem-vinda. Aham. E daí é, eu fiz a pesquisa com a Marina Naspolini, que daí tem toda uma pesquisa com o corpo e com essa coisa de híbrido entre dança e teatro, né? Então Aham. ela se coloca como uma atriz, uma produtora de teatro, mas sempre com esse olhar de corpo inserido no teatro, assim, uma questão que fica um lugar entre as duas linguagens, né? Então isso de forma artística me impactou muito, esse olhar dela, e logicamente com outros pesquisadores ali da UDESC e trabalhos que eu tive a oportunidade de assistir lá também, pesquisar lá junto com o pessoal. E como eu tinha já esse negócio assim que eu queria algo artístico, desenvolver na arte da cena, algo entre as duas linguagens, Uhum. e quando eu saio do mestrado, eu saio com muita vontade de pegar aquela experiência teórica que eu tive contato com livros e com oficinas breves até em módulos, e jogar, de certa forma, em um laboratório com pessoas interessadas nesse tema. Uhum. Então, eu lembro que daí casou muito que o Zeca, né, que foi meu colega de classe, que deu aula um tempo aí no curso de artes, lá em meados de 2018, né, que daí eu falei para ele, convida o pessoal, que eu estou com vontade de abrir um grupo, um laboratório de pesquisa de corpo e tal, e quero Uhum. trabalhar o Laban, quero trabalhar o campo de visão do Lazarato. E daí, assim, era a oportunidade que eu queria desenvolver com pessoas que tinham interesse, né? Então o Zeca foi, anunciou para algumas pessoas ali e algumas pessoas atenderam o chamado. Então era fora da universidade, era na minha casa. Na época eu morava num lugar que tinha tipo um salão, assim, que eu comprei uns tatames e a gente fez como se Bem fosse improvisado. uma sala de teatro, de laboratório, né? Aham. E daí a gente começou a pesquisar o corpo ali. Então foi em agosto, setembro de 2018 e só paramos em fevereiro, março de 2019, com encontros semanais. De volta e meia eu Uhum. sempre chamava alguns, assim, sabe? Da universidade, porque a gente até chegou a se apresentar com o resultado de processo na mostra intervalo, né? Que foi Aham. convite, inclusive, da professora Gisele aqui. O Zeca estava envolvido, daí a gente foi apresentou um processo do campo de visão que a gente estava pesquisando. E daí, a partir dali, a gente seguiu com os convites, que entravam pessoas e saíam outras, né? Enfim, Aham. processo natural de todo o laboratório. Sim. Aí, a Ianca foi, digamos, uma que só veio depois no fim do laboratório, assim. Ela veio para começar já o estado da arte que já tinha um texto que a gente começou sem texto teatral e a gente foi parar na Conferência dos Pássaros, que é o texto que a gente chegou através da pesquisa, Importante. né?
como a gente começou a pesquisa de arquétipos, né? E os arquétipos que a gente usou eram ligados à natureza, à alquimia, né? E a gente chegou nos pássaros e demos liberdade para cada um pesquisar pássaros e se influenciar com essa temática, né? Aham. E daí o pássaro levou ao texto da Conferência dos Pássaros, que levou ao texto do Rubem Alves, que fala sobre a questão das gaiolas, das escolas, né? Aham. E a gente começou a experimentar trechos poéticos na cena. Então, fazer o campo de visão recitando uma poesia. E daí a gente, ali no final de fevereiro, março, que começou as aulas, inclusive, a gente tomou uma decisão. Vamos começar a investigar como uma peça. Se a gente consegue Uhum. trazer os elementos do laboratório e encaixar numa peça. Então, já nos primeiros encontros, a gente já começou a ver que o que a gente fazia como laboratório já se constituía como cenas. Então, assim, só foi pegar, digamos assim, esse aqui fica legal nessa parte da peça Juntar. e tal. E a questão da iluminação, que você comentou no espetáculo, tem Sim. muita influência de laboratório mesmo, né? Que como a gente se encontrava à noite lá na minha casa, na época do laboratório, eu usava as LEDs, né? Que muda a Aham. cor ali no controle remoto e tal. E a gente gostava muito de usar luz e experimentar sensações, emoções ligadas à luz, ligada ao estado, né, de pesquisa corporal, e se constitui dessa forma assim, laboratorial. Depois, o texto vem depois do corpo, entende? Aham. E Foi primeiro daí, todo um trabalho de corpo. quando a construção acontece ali do texto, porque o texto que a gente se inspirou não tem nada a ver com o texto da peça, porque foi um processo colaborativo. Desculpa, Então, as cortou. pessoas. Processo? Foi um processo colaborativo de construção Aham. de escrita, né? Então, assim, a Ianca participou um pouco disso também, mas a Ianca vem da segunda formação da peça, que eu tive uma primeira formação com alguns atores, e a gente foi até Colombo, levou a peça, ficou num formato já a peça, e depois teve dois integrantes que saíram, daí a Ianca já faz parte desse pessoal que começou depois. Uhum. Então, a peça, ela está em construção, está em processo ainda. A gente chegou aí para o Festival de Colombo, a É, vocês primeira participaram de formação, festival. e depois fomos para o Festival de Paranaguá, Pontal, né? E a gente tinha passado para apresentar no Festival de Curitiba. E daí esse ano, Olha, devido à pandemia, não pudemos estar, né? Então a gente sim. está caminhando assim com a peça num processo ainda que está em suspensão, está em processo de criação, digamos assim, porque a gente tinha na, na, na concepção textos de autores que têm direitos autorais e tal, né? Então a gente queria Sim. desmistificar isso, porque nos serviu para experimentar e queria transformar esse texto totalmente autoral. Então a gente hoje Aham. está num momento desse, a gente está com o texto autoral, mas a pandemia paralisou o processo, digamos assim, E e a vocês não gente quer estão se retomar. encontrando virtual, assim, agora tem meeting e dá para fazer tudo virtual, aí parou A mesmo o gente se projeto? encontrou durante 2 meses para, digamos, dar um encaminhamento no texto. Então a gente conseguiu fechar o texto de forma autoral. A gente tem contribuição de um Que professor, legal. o Ricardo Monteiro, que é um professor que faz alguns poemas também. Ele faz livremente, ele não se considera poeta, né? Mas ele contribuiu porque tem uma proximidade com ele através da especialização que eu fiz. Então ele Aham. contribuiu e transformou nossos textos poéticos em autorais. Então a gente está com um texto totalmente autoral agora, a gente está trabalhando na Então já está sonoplastia pronto. e daí a gente está esperando as coisas voltarem para ver o que acontece. Mas quem trabalha em processo teatral sabe dessa coisa de entradas e saídas, talvez não seja o mesmo elenco, teriam que Aham. fazer um outro, Depois de mas uma está em pandemia suspensão. ainda, né? O tanto que a vida muda, vai saber quem que Sim, vai estar, quem não vai estar. Mas o bom é que durante a pandemia ainda conseguiu formar o texto, e aí quando voltar, já volta pelo menos com esse texto autoral, que é muito legal. exato. Bom, Aham. vou esperar para ver, porque eu gostei bastante da apresentação que eu vi lá acho que foi no Festival de Paranaguá, eu acho que você me Foi, mandou. foi. Foi, Aham. né? Terminou esse?
É, tem mais alguma pergunta? Sim, tem. Aí eu queria falar sobre o Sansara, porque eu participei um pouquinho do processo, e aí é sobre a técnica de campo de visão, se você puder falar também um pouquinho sobre isso. E como que foi? Porque eu lembro que você deu bastante autonomia para montar os personagens. Enfim, foi um trabalho bastante também corporal e misturava dança, tinha coreografia, a gente montou a coreografia em conjunto. Daí fala para mim um pouquinho do campo de visão e sobre o Sansara mesmo, como foi a experiência, enfim. Então, vamos. Você fez parte dos primeiros meses, então você, né, de certa Fiz. forma, também tá de testemunha das minhas vontades naquele coletivo, né? Então, Me assim, era a agregou minha muita coisa, viu? Tenho que te falar que eu aprendi bastante. Foi muito legal para mim o processo, até onde eu fiquei, foi bem legal. Eu a agradeço. minha, a minha primeira experiência de é, como condução de um curso de extensão, né? Em formato de curso na área de teatro, né? Que o Alaor me deu essa autonomia para tocar, digamos assim, né? Então, assim, ele deu a oportunidade, mas assim, ele não disse, ah, faça tal montagem ou tal texto. Sim, Fica na liberdade. tua liberdade. Então, assim, eu já Aham, estava com, na época que eu comecei lá em março, então, assim, era final de laboratório dos alquimistas, entende? Então, eu estava aham. borbulhando de vontade de experimentar o que eu apliquei lá. Só uma coisa, Com... a gente não falou o nome do projeto, né? Por favor, fala o nome. Ah, sim, o nosso coletivo, né? O coletivo Isso, Alquimistas Cênicos. Então, ele pronto. surge dessa questão de mistura, né? Então, a Uhum. alquimia tem muito essa coisa dos segredos lá, do conhecimento, né? E da mistura. Mas, assim, Misturar elementos. de uma forma mais popular e não filosófica. Mistura. Alquimia, Aham, né? Alquimistas cênicos. E a sim. gente queria trabalhar dessa forma colaborativa sempre, sabe? Então, daí eu peguei essas características que a gente estava pesquisando de trabalho colaborativo, de campo de visão, que daí recém eu tinha vindo de um curso com o Lazarato, que fui até São Paulo, fiquei uma semana lá fazendo um curso com a Que foi desenvolver, CIA, foi quem desenvolveu o método. isso, com a CIA Elevador, né? Que é a CIA que ele tem lá no bairro do Bexiga, Uhum. que eles têm um espaço deles lá próprio. E fiquei uma semana em imersão nessa oficina lá. Eu voltei mais apaixonado pela técnica, assim, porque daí eu meio que pensei assim, eu vou até quem criou a técnica, aproveitar, né? Aham. E ver se realmente eu estou aplicando da forma, digamos assim, não correta, porque ele mesmo diz que não existe forma correta. Tem a como diz, os elementos, os comandos, mas assim, cada um vai ter um jeito de interpretar aquilo e aplicar, né? E daí eu fiquei surpreso, porque eu estava realmente tendo o feeling de interpretar no livro, que ele tem um livro, Campo de Visão. Não sei se na universidade tem esse livro, até estou perguntando para os profs aqui. Eu Campo, não sei Campo de também. Visão do Marcelo Lazarato. Legal de ter, né? Ali para quem quiser ter acesso. Mas essa pesquisa dele está disponível em repertório público, né, que é uma pesquisa de mestrado e doutorado, tem alguns trabalhos relacionados também, vocês podem encontrar aí, Campo de Visão do Marcelo Lazarato. E daí Aham. eu meio que eu pensei assim, nossa, então quer dizer que eu estou fazendo da forma coerente, não vou falar a forma correta, né? Tô no caminho E tive certo. isso, e tive experiência de ele estar conduzindo, né? Fiquei mais encantado ainda pelo método, assim, pela possibilidade cênica que ele dá para trabalhar corpo e cena e sem se preocupar a princípio com o espetáculo, entende? Isso que mais me encantou. Aham. E daí quando eu volto e tenho a oportunidade de colar, eu falei, vou trazer o campo de visão para cá também, mas em outro Sim. espaço que a galera não conhece, que uma galera também nunca tinha passado pela cena, nunca tinha feito dança nem teatro. E daí vamos ver como que é aplicar o campo de visão na iniciação teatral. Então eu tinha esse desafio. Ao mesmo Aham. tempo, eu queria ter alguma coisa como um norte de produto final. E a metodologia que eu apliquei é uma metodologia que eu aprendi em duas oficinas ofertadas no Festival de Inverno da UFPR pela Cleide Piasek, que é uma diretora de teatro de Curitiba. Ela deu duas oficinas de dança-teatro que eu Aham. tive a oportunidade de fazer no Festival de Inverno.
e pedi permissão para aplicar o mesmo método dela, que ela deu no FPR, no Festival de Inverno, com o pessoal do Arte D1. Então ela, claro, fica à vontade. Daí, lógico, eu fiz algumas mudanças, mas eu segui a estrutura dela, né? Então dei os arquétipos, os personagens para vocês escolherem, cada um Aham, escolheu, né, seu arquétipo a partir dos nomes lá. E é. a princípio a história era que todos eles eram mortos e queriam vir, né, voltar dessa morte Deixaram para uma resolver pendência, algo, né? deixar algo pendente, né? Então era essa ideia de voltar à vida, mas de forma surreal, vamos dizer assim, fantasmagórica, né? E daí com essa brincadeira, uma coisa meio até, inicialmente eu nem queria me aprofundar tanto de forma filosófica nisso, né? Era mais uma brincadeira de jogo mesmo, jogo teatral. Então eu fui aplicando as duas técnicas juntas ali com o pessoal, né? Dando os exercícios de campo de visão e propondo coisas para experimentar com o corpo, com a voz, no campo de Construir o visão. personagem, né? Foi também. E daí trazer os elementos de construção de personagem e misturar as duas coisas, campo de visão Aham. e a metodologia do dança e teatro. E foi que eu fui dando liberdade, né? Como eu falei para Eva, assim, muitas coisas para mim foram surpreendentes. E muitas coisas foram bem trabalhosas e estressantes. Porque é um É, trabalho colaborativo, né? E há uma discussão muito ainda abrangente, muito em aberto, o que é um trabalho colaborativo em teatro, em dança. Né? É aham, uma coisa ainda é uma coisinha aberta, logicamente nunca vai ter fechamento, mas assim, sim. já existem algumas pistas, né, das experiências que foram feitas, mas assim, tem que pensar bem se você, quando vai propor algo assim, você está preparado para o contraponto, digamos Sim, assim. Eu aham. faria algumas coisas diferentes, né? Então, assim, logicamente, isso só vem com a experiência e com a expertise que você vai ganhando com o que você vai Porque você propondo. fez essa, né? Então você aprendeu bastante, já sabe, já vai moldar a próxima, já vai sair com mais, né? Já vai cortando as arestas. Mas E pra mim daí, foi na muito verdade, bom. assim, o Sansara, ele chega com essa temática, porque daí, quando foi se construindo os personagens, eu vi que eu queria que fosse uma apresentação de monólogos, né, como se fosse coxinhas de retalhos, mas que tivesse um fio da meada, assim, né, que tivesse um Uhum, porquê. uma ligação. E daí, como tinha o personagem da cigana, então assim, a gente ficou pensando como que os personagens poderiam se cruzar, né? E foi que surgiu, não só de mim, como de outros, dando ideias, assim, na tempestade de ideias, aquela ideia do cemitério, né? Então, o Uhum, cemitério que levou lá para a cultura do México, do Dia de los Muertos, e a cigana como uma condutora do enredo, né? A cigana que consegue ouvir os mortos, mas não consegue ver os mortos. Os mortos conseguem se ver, né? Então, assim, tinha essa interação. A cigana, a dona do cemitério, que era médium, que era uma coisa meio filosófica, a gente não se aprofundou muito nisso, mas, logicamente, se for uma pesquisa para se aprofundar, dá muito caldo. E a gente sim. usou a expressão Sansara, né? Que é a roda das evoluções. Então, a Eva até brincou, nossa, mas estava envolvido com essa coisa da morte, né? Porque teve o Daí, Umbral, daí também vamos falar do Umbral, que era um Wish, né? Não sei se já terminou o é, assunto anterior, mas enfim, dá pra já ligar os dois, porque no mesmo ano você fez o Umbral, que era um Wish, e fez o Sansara, que também estava ligado com a morte. Aí esse ano veio o Coronga. Bom, é, enfim. mas daí tem a questão da construção de personagem, cada um teve oportunidade, a Eva teve, mas acabou saindo do processo por motivos pessoais, enfim. Mas eu Mas assim, montei. logicamente, cada Foi um contribuiu. Mesmo que ela não tenha feito o personagem dela, é até engraçado, né? Porque a gente brincava com isso. Ó, saiu fulano, não tem problema. É só colocar uma lápide lá, tá tudo certo. muito fácil resolver. Porque a estrutura da peça, ela permitia isso, né? Tínhamos Sim. inicialmente 15 personagens, e no processo 6 personagens se foram e ficaram 9, entre 9 e 10, né? E esses 6 viraram lápides, né? E daí Sim, virei uma se lápide. tornou.
se tornou um enredo, né, da peça. Mas Mas enfim, esse processo em si, que foi a coisa do cenário que a galera fez, que ficou um cenário muito bom, muito bem feito, né? E foram as alunas só que fizeram, as alunas que fizeram isso, né, professor? sim. Então, assim, trazendo um pouco da questão que eu trazia já da minha pesquisa de mestrado, que era essa coisa das funções na cena, né? Então, assim, eu trouxe a ideia de laboratório teatral para a sala de aula e a convite para os alunos eu fazia. Quem quer fazer parte da cena, né? Dos alunos ali de nono ano do ensino Aham, fundamental 2. Daí sempre levantava as mãos aqueles que gostavam de estar à frente das coisas, né? E daí eu aham, conseguia conquistar entre 10 e 15 estudantes dentro de uma sala de uhum, 40. Daí essa galera eu colocava como galera da cena, né? uhum. E daí eu dava outras propostas de função para contribuir com a cena. A sonoplastia, fotografia, vídeo, desenho, Sim, maquiagem. Então eu trabalhava outros elementos do teatro de forma prática ao bem mesmo legal. tempo. Então eu abria o Aham, espaço na sala de aula e colocava a galera sentada fazendo coisas assim ligadas ao desenho, à sonoplastia, ao vídeo e à foto. E a galera da cena eu trabalhava de forma prática. Então era uma aham, coisa bem, tipo, bagunçada mesmo, mas de aham. propósito. Eu Livre. levei meio que essa estratégia, lógico, para um ambiente universitário e poderia aprofundar um pouco mais. Daí que surgiu quem se identificava com maquiagem, com figurino, Eu com lembro que era dividido. a parte de produção de cenário. Então teve, né, a Jéssica, teve a Vitória, A Vitória, e eu vou esquecer o nome, sempre esqueço o nome de alguém, gente. Isso é péssimo para mim. Sara Cobata, A Thaís, isso. a Thaís. Thaís, isso. São as três que assumiram o cenário. Então, elas, com a ajuda da professora Luciana Ferreira, elas estavam Aham. no módulo de papietagem, ou pediram, né, ajuda da aluna nesse sentido, elas fizeram as lápides com papelão, com Ficou material muito reciclado. bom. E a gente fez todo um cemitério, né? Com essa possibilidade da papietagem. Sim, Mas assim, já entrando no ishi da noite que eu dava, no umbral, que virou umbral. o ishi que eu fiz com o Zeca na quarta-feira à noite, e daí eu trabalhei o campo de visão. Então assim, em 2019, eu tive a oportunidade de levar essa pesquisa nesses três espaços, né? O espaço do coletivo Alquimistas Cênicos, no espaço do Arte D1 e no espaço do Ishi com o Zeca, só focando no campo de visão. Então, Aham, no Ishi em si, eu queria fazer a iniciação teatral, mas sem preocupação com o espetáculo mesmo, né? Diferente aham. do Arte D1. Então, eu insistia ali no campo de visão, campo de visão. Então, assim, eu mudava algumas coisas do Arte D1 para lá, mas a galera, assim, foi persistente. Assim, teve poucas desistências nesse Ishi e ficaram. Aham. Só que assim, no final eu vi que tinha uma proposta de. A gente já está com Ó, quanto tempo? 7 minutos faltam aqui pelo meu computador, então tá acabando Tá. já. A gente tinha uma proposta assim, já meio que pelo campo de visão, se desenhando como uma proposta de apresentar um processo, e não uma peça, sabe? E Aham. daí, numa sonoplastia lá que era bem incidental, bem algo assim, sobrenatural, surgiu com aquela. Eu levava sempre a minha luz de LED, surgiu uma ambiência que me remeteu ao umbral, né? O umbral que é aquele lugar que os mortos ficam numa Entre a vida penumbra, e a né? morte, né? É. E logicamente, o que me influenciou também da pesquisa do Sansara. Então ali eu queria levar mais para essa ideia de pessoas reais mesmo, que tinham histórias de vida. Daí eu montei um texto com pesquisas reais, assim, da internet sobre sofrimento humano, dos mais diversos, e levei pequenos trechos para os participantes decorarem. Então surgiu essa Aham. peça, esse processo, a partir dessa pesquisa. Então ficou um resultado bem legal para o Ish, assim, sabe? E a gente apresentou em forma de peça, de 40 minutos de peça, um dia na semana, assim. Uau, 40 minutos, rendeu. 40 minutos.
Ai, professor, eu vou ter que terminar. Bom, faltam 5 minutos. É, Não sei se você quer falar mais alguma coisa, eu só vou dizer aqui para as pessoas que a próxima live vai ser com a Eide Matias, a Eide também que estudava aí com a gente na UFPR. E daí, professor, se quiser terminar, tem 5 minutos para. Agradeço muito por essa entrevista, essa conversa. Muito legal saber da sua história. É, E aí esperamos o próximo, acabando essa pandemia, esse projeto novo aí, essa peça que virá, que já está na manga aí. O que eu queria falar é assim, quem tiver curiosidade para saber tanto de campo de visão, como dos processos, né, que eu faço, me adicione aí no Instagram, né, Paulo Ricardo de Carvalho, com Demudo. Então, me siga aqui na rede social. E quem quiser saber sobre as pesquisas, né, que eu citei o memorial, a pesquisa de mestrado, que é voltada para a sala de aula, é só digitar no Google meu nome lá, Paulo Ricardo do Rosário de Carvalho, que aparece as duas, né, pesquisas tanto do memorial como do mestrado. E eu Eu vou queria, na verdade, deixar. assim, agradecer a oportunidade de estar falando sobre a minha trajetória e queria dizer a quem está estudando, beleza. A Gi falou aí. Você coloca aí, Eva, então? Então, eu coloco na hora que for salvar a live, eu já coloco o seu contato e coloco essa informação, Show de bola. tá bom? Então, assim, eu queria falar para quem está estudando arte, para quem está fazendo arte, assim, aquele curso que por mais que você acredite que vamos fazer sim, Gi. Eu também quero, Gi. Me chama. Aquela oficina que você às vezes despreza, digamos assim, né? Às vezes, muita coisa, mas assim, é aquilo que te instrumentaliza, né? Para fazer coisas Sim, no futuro, né? Independente sim, do que você. Às vezes, assim, a gente tem uma angústia muito, logicamente, legítima, né? O que eu vou fazer no meu futuro? Né? Muita coisa. Mas, assim, logicamente, siga a tua intuição, siga as linguagens que te chamam a atenção, que isso é muito legítimo também. É o que eu uhum. fiz, né? A dança e o teatro foi o balizador. Mas assim, eu tenho uma passagem assim boa nas artes visuais por meio do audiovisual, que eu não Eu citei aqui, vi, eu ia falar isso, experimentar, não deu tempo. experimentar curta-metragem, gosto de editar vídeo, gosto de fazer intervenção digital em foto. É, tive a oportunidade pelo módulo da Carla Ruschmann, da Luciana Ferreira, de fazer exposição com a turma. Então, assim, é transitar, sabe? Mas, assim, Sim, sem medo, sabe? E daí, alguma coisa serve sempre para você refazer o teu sim, caminho lá na frente. com Então, certeza. assim, logicamente que não é para fazer, não é para fazer, digamos assim, tudo que vier, né? Mas, assim, seguir a tua intuição naquilo que te chama atenção, O né? que o O que te coração tá toca. puxando, né? Isso. Aham. E é isso, eu acho que a dica, assim, o dinheiro, gente, é um papo. Você não perguntou sobre essa questão profissional hoje, como eu estou, mas só para fechar, né? Pois é. Uhum. Eu estou hoje concursado de prefeitura aqui do município como professor de artes, né? Então, assim, o mestrado, logicamente, me ajudou a conseguir umas posições ali para conseguir essa vaga. Mais Então, pontos. assim, estudar nunca em vão, sabe? Por mais que o lugar que você esteja não é o lugar que você quer estar ainda. Então, Aham. assim, é falácia desse negócio, é só fazer licenciatura. Não parem de estudar, gente. Estudar é o tempo todo, curso livre, pós-graduação. E aqui, Logicamente, como a Gi sempre. tá falando, a arte Exatamente. permite, né, Essa transitar. coisa do Edgar Morin, né, Gi? E Gi, as duas Gi, né? É a complexidade do mundo hoje, né? Então, assim, é holograma que está todo, né, transpassa os corpos, transpassa as tecnologias e transpassa o que é biológico e o que não é biológico, né? O artificial, né? Então, assim, essa complexidade do Edgar Morin, que é um autor que eu tenho estudado, é muito forte para mim, faz muito sentido.
sabe, nas artes híbridas e no que a licenciatura em artes me proporcionou e continua proporcionando na formação de vocês. Uhum. Mas, gente, É, é 1 hora, é pouco, né? é pouco, é muita história, né, Paulo? Mas eu acredito assim que depois que voltar dá pra gente chamar para conversar, fazer seminários, é uma coisa Eu que já fiquei pensando em chamar você para ir tomar uma cerveja, cobrar, tipo assim, pra gente a Gi, conversar. eu acho que a Gi se anima em fazer seminários, discutir arte e educação, sabe? Presencialmente mesmo, ou virtualmente mesmo, né? Maravilhoso Sim, isso. maravilhoso. Eu tenho uma novidade em breve, vou tá abrindo para vocês, mas não está fechado, né? Ainda que eu estou conversando com a professora Annelisa, que é sobre discutir a lei, que eu não vou lembrar o nome, de ensino da arte nas escolas públicas, que até esse ano todas as escolas deveriam ter professores de arte. E isso não aconteceu, né? Então a gente está num coletivo de professores discutindo isso para trazer um seminário online para conversar sobre isso. Então, logo vocês vão ficar sabendo aí pela Gi, as informações para acessar esse conteúdo, né? Para fazer parte dessa discussão. Tá, então aqui vamos terminar. As meninas estão falando, logo a gente marca essa cerveja para poder organizar esse encontro para falar sobre arte. Bom, Paulo, obrigada. Vai Estamos cair a aí. live. É, brigadão, se cuida, nos Obrigado. vemos pós-pandemia. Até É obrigada a quem isso, gente. participou da live, gente. Obrigado quem Valeu. ouviu aí. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau, Beijo. gente. Beijo.